Olá, mais uma vez aqui com você para continuar a nossa jornada emocional, recomeços, para que você possa se encontrar, para que você possa se sentir ouvido e, sobretudo, encontrar sentido na vida e preparo para enfrentar aquilo que pode aparecer no seu caminho. E aí, como você tem vivido? Do que você tem reclamado? Que cansaço tem te alcançado mais? Quais as emoções que têm aflorado a sua pele, levado a reações que muitas vezes você não quer? Olha, e aqui já fazendo um comentário sobre este documentário, essa série especial, você é nosso convidado. Você vai me ver de uma forma diferente, enfrentando desafios que eu jamais imaginei me encontrar neles e recebendo convidados incríveis para conversarmos sobre o nosso dia a dia. Como que a gente enfrenta medo? Será que eu sou resiliente? A frustração me alcança? Como eu lido com as surpresas da vida? Tudo isso e muito mais nesse documentário que vem para mexer comigo e com você, para nos envolvermos neste universo chamado vida humana e nos sentirmos conectados com tudo que nós vivemos nesta série preparada para você. Mas olha, nosso assunto de hoje, extremamente importante. Você acabou de ouvir as palavras divinas, sábias, precisas, cirúrgicas da Darleide Alves, a nossa comunicadora incrível que traz para a gente conhecimento do alto e da vida prática aqui, porque está tudo junto. Nada é separado em nós. Sabia que quando nós falamos de saúde mental, nós não podemos deixar de lado a nossa saúde física, a nossa saúde espiritual e a forma como nós nos encontramos na nossa própria história? E dentro de tudo isso que nós vivemos, muitas vezes na vida nós nos encontramos mais cansados em algum aspecto, alguma área da vida. Posso te fazer uma pergunta? Qual é o cansaço que talvez esteja tentando te dominar hoje ou já conseguiu te fazer submisso a ele? Já pensou sobre isso? Quer pensar agora? Eu vou te ajudar aqui a pensar um pouco. Vou te dar uma lista de cansaços que existem. Ela não está aqui trazendo para você todos os tipos de cansaço, mas grandes grupos, e quero que você pense sobre essa lista. O seu cansaço hoje maior é físico? Talvez o cansaço intelectual, olha, a memória está falhando, a concentração já não é mais a mesma, vontade de desistir de tudo porque eu não consigo achar uma solução para um problema. Será que o seu cansaço, ele é mais, talvez, sensorial? Você está tão rodeada de estímulos, muitos sons, muita risada. Não que a risada seja ruim, mas você sempre num ambiente com muito barulho, assistindo vídeos, não consegue se desligar daqueles programas que você tanto gosta, mas sabe que tem um limite para poder ficar ali diante deles? Será que o seu cansaço é sensorial? Ele é um cansaço criativo? Chega uma hora que você fala assim, eu já tentei tanto uma solução, eu já encontrei tantas rotas para tantas situações que agora parece que eu não sou capaz de criar nada, de conseguir achar nem solução para aquilo que antes parecia ser muito simples. E olha, tem um cansaço, e a Darleide já entrou neste assunto conosco, mas eu quero mais uma vez te perguntar. Existe aí talvez um cansaço espiritual? Parece que Deus esqueceu-se de mim. Olha, não encontro motivos para continuar acreditando. Parece que não existe um lugar de paz para minha alma, não encontro respostas. Qual é o tipo de cansaço que você carrega? Será que esse cansaço está dentro dos níveis normais? Ou eles já extrapolaram a linha de limite que o seu corpo é capaz de suportar? Pensa aí. Nós vivemos numa sociedade cansada,
E nesta sociedade cansada, nós muitas vezes consideramos que somos fracos demais. Que, na verdade, deveríamos aguentar mais um pouco, porque temos referências daqueles que já ultrapassaram este que parece ser o meu limite. Eu quero trazer para você, nessa nossa conversa, alguns aspectos que são muito importantes. Será que o que eu sinto é cansaço ou é um estresse? Será que eu estou apenas desmotivado ou preciso começar a prestar atenção porque este corpo, esta mente podem começar a ficarem doentes? Quero trazer para você um pouco esta definição de estresse, porque ela pode trazer para você, eu tenho a certeza que vai trazer para você esclarecimentos importantíssimos. Você sabe de fato o que significa estresse? Esse é um termo que a gente utiliza tanto. E ando estressado. Nossa, que estresse que eu tenho vivido lá no trabalho. Mas você sabe exatamente o que significa estresse? Existe estresse positivo? Existe estresse negativo? Aquele que é saudável, aquele que adoece? O meu primeiro trabalho científico, há quase 30 anos, foi sobre estresse, sabia? Eu, ali no laboratório, na universidade, ainda na graduação, fui trabalhar com um projeto. Eu queria ser neurocientista, descubro ali que este era o mundo fantástico que eu queria trilhar profissionalmente. Chego no laboratório, a minha, que seria orientadora, diz assim: eu tenho um projeto interessantíssimo e você vai gostar dele. E sabe qual era esse grande projeto? Trabalhar com diferentes estressores e a reação do corpo naquele aspecto, naquele ambiente, era de ratos. Eu trabalhava com pesquisa básica. Como é que o corpo reage a diferentes estresses? E eu, uma menina nova, ainda no início de uma jornada que eu achei que já seria assim, uau, vou para o laboratório, quem sabe daqui a pouco eu já consigo ler pensamentos de tão incrível que é o mundo científico. Vou trabalhar com estresse. Ah, se eu soubesse ali na minha primeira reunião científica o que significava estresse. Eu já teria começado, com certeza, já ali na nossa primeira conversa sobre o projeto, mais animada. A palavra estresse vem da engenharia inglesa. Você sabia disso? Não é um termo que se inicia, origina, para pensar no que acontece com o corpo humano diante de estímulos. Não. Vem da engenharia e significa força que tende a deformar um corpo. Posso repetir para você? Estresse significa força que tende a deformar um corpo. Era assim, olha, os testes eram feitos assim. Pegava-se, por exemplo, um carro e para ver a resistência desse carro, ele recebia impactos que podiam ser desde bolas de silicone, se fosse esse o teste. Estou aqui montando um teste para vocês. Ele recebia o impacto de uma bola de silicone, não acontecia nada com ele. Talvez uma barra um pouquinho mais pesada, até vir aquela bola de ferro e bater no carro e desmontá-lo, amassá-lo inteiro, ameaçando ali até mesmo a estrutura do motor, a estrutura mecânica. Então, o estresse era a força que tinha a capacidade ou não de deformar aquele objeto. Rancelli, em 1942, percebe que esta definição ela era muito propícia para condições do organismo humano, que recebia estímulos do meio ou da própria mente que poderiam tirá-lo da sua forma original. É daí que surge o termo. A partir, então, dessa definição, acredito que fique mais fácil para você entender que nós podemos estar em contato, recebermos a força de estímulos que podem nos deformar de forma positiva e aqueles que podem nos levar a condições de prejuízo. Por exemplo, uma caminhada tira o meu corpo daquela condição que ele estava,
provoca uma taquicardia, coração acelerado, um cansaço, modificação nos meus músculos, na resistência, na minha saúde. Uma força que tende a deformar o corpo e que deformou o corpo. O deformar não significa prejuízo, mas tirou da forma original. Não é assim? Você começa a fazer corrida, caminhada, daqui a pouco o seu corpo mudou. Consegue respirar melhor, dormir melhor, melhora os relacionamentos, porque o seu corpo saiu daquela forma original, mas de forma positiva. Agora, nós vivemos muito o estresse que deforma negativamente o nosso corpo. E esse estresse, ele pode vir de diferentes fontes. Relacionamentos, o trânsito caótico, a falta de emprego. Ah, quantas situações. Aquela faculdade que parece que não termina. Você já pensou nisso? E esse estresse que vem para deformar negativamente o meu corpo, ele pode levar a um cansaço que eu não consigo muitas vezes nem quantificar e nem classificá-lo. Eu sinto um cansaço que eu não consigo dizer assim, eu estou mais cansado, porque o trânsito que enfrento todos os dias me deixa com o corpo moído, ou se é porque quando eu chego em casa à noite, ainda preciso ter aquelas conversas difíceis que eu daria tudo para não entrar nelas. Quando pensamos no estresse, e este estresse ele pode te levar a um cansaço que, dependendo da intensidade e da cronicidade, e cronicidade não tem que ver com a gravidade, cronicidade tem que ver com a repetição. Entende? Então, a cronicidade tem a ver com a repetição e, claro, dependendo do estímulo, esta repetição pode levar a um quadro grave. Entenderam essa diferença? Quando falamos de crônico, falamos de repetição. Algo que dura mais do que uma vez. Ok? Muitas vezes, nós estamos vivendo situações que vão desde um estresse leve a um estresse crônico irreversível. Temos fases do estresse. E eu vou falar rapidamente sobre elas para você. Olha, nós temos o estresse agudo, é quando nós recebemos um primeiro estímulo. Por exemplo, você pegou um dia de trânsito intenso. Aquele foi um estresse, mas ele foi agudo, ele foi pontual. Amanhã você não passa pela mesma situação, depois de amanhã. A semana transcorre naturalmente, você não se atrasa mais nem um dia, porque o estresse foi pontual. O trânsito te atrapalhou uma única vez. Esse é o estresse agudo. E nós falamos que ele nos coloca numa situação de alerta. Olha, de vez em quando algo pode sair do lugar. A fase 2 do estresse é a fase da resistência. O que é a resistência? É quando o seu corpo percebe que aquele estímulo estressor está repetindo muitas vezes e ele precisa criar estratégias para que ele possa aguentar aquela força que está querendo deformar aquele corpo. Essa é a fase da resistência. Quando o seu organismo começa a recrutar estratégias para te manter bem. E é aí que nós temos uma elevação do estresse, do cortisol, dessa resistência. Nessa fase do aumento do cortisol, por exemplo, na fase de resistência, é bem positivo esse aumento. Porque ele que vai ajudar o seu corpo a reagir e aguentar, porque ele tem a esperança de que não vai durar tanto tempo assim. Por isso, o cortisol aumenta. No que o cortisol aumenta, eu aumento a energia para lidar com aquela situação. Energia nos músculos para tentar, para aguentar, para enfrentar, para ficar um pouco mais acordado, porque talvez eu tenha que aguentar e resolver uma situação aqui. A fase de resistência. Nessa fase de resistência, por exemplo, a nossa tendência é diminuir a nossa ingesta alimentar. Porque nesse início do aumento do cortisol, nós sofremos de uma certa anorexia. O cortisol, no seu início, ele é anorexígeno, nós dizemos. Não como doença, mas como diminuição
da nossa ingesta alimentar. Mas, quando o organismo percebe que eu estou naquela situação que já dura ali 1 semana, 2 semanas, passou de 1 mês, o meu corpo fala assim, olha, eu não vou conseguir sair dessa condição. Então, eu já saí da fase de alerta, passei pela resistência e o organismo começa a entrar na fase de exaustão. E quando ele entra na fase de exaustão, é esse organismo já não aguentando mais lutar. E aquele cortisol que foi necessário para me dar a energia, porque o cortisol é o hormônio da energia. É ele que nos tira da cama para levantar, para trabalharmos, para darmos conta da rotina. É ele que nos ajuda nas atividades físicas. Mas quando nós começamos a liberar muito cortisol, esse organismo começa a entrar em fadiga, em desespero. E nós entramos nessa fase de exaustão, que ela é tão perigosa, porque ela envolve muitos estímulos. E nós falamos que, na maioria de nós, existe o estresse crônico imprevisível. O que é isso? Você já entendeu que é estresse, essa força que tende a deformar o corpo, crônico que dura um período mais prolongado e imprevisível, porque cada dia eu tenho um estresse diferente. Um estímulo que tende a deformar esse corpo diferente. Um dia é o pneu que fura, outro dia é a reunião que não deu certo. Daqui a pouco é o filho que teve um problema lá na escola. E este estresse crônico imprevisível é o que mais adoece o nosso organismo. É ele quem mais abre as portas para as doenças mentais. Para as doenças mentais, e eu trabalhei com esses modelos em laboratório, o estresse, ele é uma porta de entrada para depressão e ansiedade e outras doenças mentais. Aquilo que era apenas uma privação de sono, uma preocupação pontual, vai levando este corpo a uma falência. A um lugar onde você começa, até mesmo, dependendo do caso, a despersonificar. O que é isso? Você mesmo não se reconhece. Você tem filhos que você precisa cuidar, mas quando você chega do trabalho, você está num cansaço tão grande que ele fala que quer sentar no seu colo, você fala assim, hoje não, eu podia ter chegado e essa criança já está dormindo. E você fala assim, que mãe sou eu, que pai sou eu, que não consigo nem ficar com meu filho que é tão amável, não estou me reconhecendo. Olha no espelho, os cabelos estão caindo. Porque agora a confusão neste organismo é grande. Então, passamos pela fase de alerta, o estresse agudo, resistência, exaustão. Mas existe uma 4ª fase. Sabe qual é? A morte. O estresse é uma das principais causas de morte de jovens adultos. É esse cansaço que o corpo não aguenta mais, que a mente não deu mais conta, levando a uma falência total. Sim, há muitos que estão sofrendo com um ataque fulminante do miocárdio, o coração fale, fala assim, puxa, a gente nem sabia que ele tinha problema cardíaco. Não tinha. Foi o estresse quem desenvolveu isso. E aquelas doenças que não existem na família e apareceram justo em você? Diabetes, hipertensão, um problema nas adrenais, um câncer na tireoide. Que podem ter sido, sim, respostas de um organismo que está se deformando por conta deste excesso de estímulos e de excesso de estresse. Doutora, que situação caótica é essa? Todos nós vivemos de alguma forma estressados. O que eu posso fazer para sair deste lugar de cansaço extremo que pode levar a uma falência total do meu organismo? Como que eu saio disso tudo? Olha, nós estamos aqui falando de cansaço, mas sobretudo sobre recomeços. O que eu posso fazer a partir de hoje para que eu possa ter uma vida melhor? Para que eu saia deste quadro, desse cansaço que parece me dominar? Eu quero me concentrar em 3 dicas para você. Poderiam ser muito mais, mas como nós temos uma jornada
que você vai acompanhar conosco, tenho certeza. Só estamos começando aqui, vamos até domingo juntos, com muitos profissionais que estão aqui para te ajudar. São muitos temas, muitas respostas, muitos lugares para você abrir o coração e dizer assim: eu reconheço que preciso recomeçar, preciso de descanso, preciso encontrar aqueles que me entendem e dão apoio. E você está no lugar certo. É aqui na Jornada Emocional que você encontra o que é necessário para recomeçar e para viver o estresse sob controle. Vamos lá para as dicas que eu trago para você? A primeira delas, e aqui talvez eu te desafie a romper com uma cultura que nós temos. Estou falando aqui das nossas convivências, a nossa cultura brasileira, ocidental talvez, mas vamos falar aqui da gente, tá? Não vamos falar dos outros, não. Vamos falar de nós brasileiros. Nós temos uma dificuldade para dizer não. Porque o não parece que é falta de educação, parece que é não se importar com o outro. Você tem facilidade para dizer não? Quando te pedem para fazer uma torta para levar no encontro e você sabe que você não tem tempo, consegue dizer não? Consegue dizer não para mais um compromisso que você sabe que não cabe na sua agenda? Pode deixar aqui nos comentários para a gente. Dizer não é a arte do descanso. Não é o lugar do egoísmo de não se importar com o outro. Nós consideramos muito, aqui nas nossas experiências, talvez na forma que fomos educados, que o não é o lugar da aspereza, é o lugar de ser rude, é o lugar de não se importar com o outro, é o lugar do vazio, do abandono. Mas eu quero te ajudar a pensar, a romper um pouco com esta mentalidade que trará descanso para você, qualidade de vida também para a sua família. Vamos lá? Eu só quero que você se permita fazer um exercício. Quando você souber que você precisa dizer um não, quantos sims este não vai gerar? Eu acho que essa matemática fica mais simples, nos ajuda a lidar com o não. Vou te dar um exemplo, ok? Vamos voltar lá para a torta? Te pediram para fazer uma torta para levar num encontro super legal com seus amigos. Como que você vai dizer não? Então você vai parar. Primeira dica. Quando você sabe que você não pode atender mais um compromisso, mas você tem a dificuldade de dizer assim, não. Você vai pedir tempo para pensar. Obrigada porque você considerar a minha torta tão deliciosa e achar ela super importante para esse nosso encontro. Posso te responder mais tarde? Porque, olha, menina, eu estou tão atarefada que eu não quero me comprometer em fazer a torta e depois chegar na hora e não conseguir levar. Posso te responder mais tarde? Quando você tem dificuldade para dizer não, peça tempo para pensar. Porque do outro lado já estão considerando que o não pode vir, pode acontecer. E quando você estiver pensando sobre este possível não, veja ali se não é só por egoísmo que você está querendo dizer o não, ou quais os sims que aquele não vai gerar. Se eu não fizer a torta, eu posso, por exemplo, comprar algo pronto ou pedir para substituir por outro prato que eu possa levar. Se eu disser não, no tempo da torta, eu vou conseguir brincar 5 minutos com a minha filha, eu vou conseguir lavar os cabelos, porque vai passando o tempo, eu não consigo nem lavar os cabelos. E quando abrimos mão desse cuidado pessoal, nós vamos perdendo o valor da vida e não há cansaço maior do que olharmos para nós e não nos suportarmos. Fica a dica. Quantos nãos o seu sim gera? É extremamente importante. Mais uma dica para você. Simplifique a vida. Simplificar é trazer leveza. É não acumular aquilo que de fato não precisa ser fardo seu. Aprenda a dividir tarefas, sim, dentro de casa, entre os amigos.
na sua comunidade religiosa. Simplifique a vida, não quiseram te convidar para aquela festa? Ah, não carregue um peso que não é seu. Não fique assim, por que não gostam de mim? Deixe as pessoas que querem ir da sua vida irem. Elas têm esse direito. Seja leve. Não lave a louça nesta noite, se ela pode ser lavada amanhã cedo. Se hoje você não aguenta mais ficar 1 minuto em pé. Quem disse que você tem que fazer tudo do jeito que você acha que tem que fazer? Porque muitas vezes nós estamos tão presos na nossa utilidade que esquecemos de olhar para a nossa essência e para aquilo que de fato importa. E a última dica que eu te dou, essa é extremamente importante. O que tem nos cansado muito é sairmos de uma atividade e já emendarmos em outra. Sabe a professora que terminou a aula e que já chega em casa e já tem que arrumar a janta ou falar com o filho, ajudar nas tarefas domésticas, seja o que for? E ela não aguenta mais. É o filho falar e ela já tem vontade de explodir. O nosso cérebro precisa de algo que se chama modo padrão. O que é o modo padrão? O modo padrão é você permitir que o seu cérebro descanse entre uma atividade e outra. Vou te dar uma dica de como fazer isso. Olha, chegou em casa, não descansou no caminho, porque não tem como descansar, você já veio pensando em muitas coisas, talvez veio em um coletivo, em um ônibus, e ali muito barulho. Você chega em casa e fala assim, olha, eu preciso entrar no quarto e descansar por 15 minutos para conseguir entrar aqui na rotina de casa. O seu cérebro precisa reconhecer que o cansaço lá do trabalho ficou lá e aqui você está entrando em outro ambiente. O nosso cérebro precisa de aproximadamente 15 minutos para entender que uma atividade, uma tarefa, uma rotina se encerrou para que ele possa entrar em outra tarefa sentindo-se mais descansado. E aí? Qual dessas dicas você já vai começar hoje? Porque é assim, nós estamos aqui para te dar dicas e dizer que há sim solução para o nosso cansaço, para esse estresse que tem nos deformado a ponto de nem nos reconhecermos. E o convite maior é para que ao colocar essas dicas em prática, você possa contar com as ajudas que são tão necessárias e eficientes. A ajuda daqueles que te amam e do nosso Deus que está à nossa disposição e diz assim, venham e descansem um pouco. Parem para pensar, entendam que vocês também necessitam e vocês merecem de um tempo de pausa, um tempo de olhar no espelho e dizer assim, hoje demos conta de mais um dia, mas é hora de descansar. Que você aproveite tudo que nós estamos conversando aqui. Amanhã eu volto para continuarmos o nosso papo, porque ainda tem muito mais para conversarmos. E espero que, sobretudo, você reconheça que você é especial. Se alguma área da vida você não dosou direito, ainda há tempo de olhar, de parar e que, se for necessário, uma nova rota ser seguida por você. Um grande abraço, foi ótimo estar aqui e eu sei que você tem o desejo de descansar um pouco mais.